Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos a palavra de Deus no livro de Hebreus. Aos Hebreus, no capítulo 4. Iniciar a leitura no verso 14, prosseguindo também no capítulo 5. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelo pecado, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrima e orações e súplica ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação a todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Estes versos. Amém. Fala, irmão, de um intercessor, que é o sumo sacerdote, e que antes da função do sumo sacerdote tinha também o sacerdote. O primeiro que o povo chegava era no sacerdote, mas havia também o sumo sacerdote que de ano em ano
ele devia oferecer sacrifício por todo o povo e por ele também, que aqui fala, pois ele também estava rodeado de pecado. Ele haveria de pedir perdão pelo povo. E esse intercessor, esse mediador, ele foi colocado por Deus para aproximar o homem de Deus. Porque os irmãos sabem que as coisas ficou estabelecida e Deus é luz e o homem é o pecado em trevas. Então luz e treva não se combinam. Um chega, o outro sai, ou que sai, o outro chega. É isto. Mas para fazer essa paz e essa aproximação do homem a Deus, precisou de um mediador. E esse mediador é um pacificador. É um que veio para conciliar. Veio para trazer o homem novamente na presença de Deus, em condição de sentir a Deus, poder falar com Deus. E também, não só isso, ser herdeiro também. Então, esta benção, esta obra, Deus fez ela enviando o nosso Senhor Jesus Cristo. Um não podia chegar no outro, mas a misericórdia de Deus queria perdoar. O plano de Deus, trazer um homem novamente assim. Então, enviou o Cristo, trazendo com ele, como fala aos Coríntios, o ministério da reconciliação. Pelo que nós que trabalhamos na obra, somos embaixadores para reconciliar aqueles que querem voltar para a sua pátria, que é os céus. E Deus nos deu esta parte de ser embaixadores. Pelo ministério, pelo batismo, por tudo que Deus dá e constituiu, como porta. Cristo é a porta do céu, mas a porta para chegar no Evangelho também é um ministério. Então, queridos irmãos, assim veio para aproximar o homem de Deus. Ele era, fala aqui a palavra, errante, ignorante, pecador, errado. Não tinha condição de chegar a Deus. Meus irmãos, vê que lá no Velho Testamento já havia uma distância do povo de Deus muito grande. Que quando Deus descia a sua presença sobre o monte, ninguém podia se aproximar do monte, por causa da glória e o resplendor de Deus. Então o homem não podia chegar por si. Veio um e disse, Jesus Cristo, eu pago a dívida deles. Mas com quê? A palavra, a lei dizia, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se não derramar sangue, não perdoa pecado de ninguém. E o sacerdote, o sumo sacerdote, procedia assim. Pegava sangue de bezerro, pegava sangue de cordeiro, pegava sangue de novilhos, oferecia em sacrifício, e quando oferecia sacrifício, por ele, por aquela pessoa que vinha, o sacerdote, e o sumo sacerdote por ele e por todo o povo, mas com sangue de bezerro e de novilho e de cordeiros. Mas, quando fala aqui aos hebreus, diz também, se o sangue de bodes e o sangue de animais pode perdoar pecado, quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele foi feito, e também, irmãos, é de engrandecer a Deus nesta explicação. Porque na terra, cordeiros e ovelhas e bezerros tem muito,
e se acha, e se encontra. Mas o Cordeiro que veio do céu, que diz a palavra, lá vai o meu unigênito, o meu único filho. Não mando ele para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mandou ele como mediador. E ele mesmo dizia: Pai, estão aqui aquele que tu me deste. Na oração, quando ele diz: nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele pregava: eu sou a porta que ao céu conduz. Ele disse ainda: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O povo cansado de esperar e de almejar e de crer em alguma coisa que não se concretizava, ele dizia: vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e oprimidos, chegou o mediador, chegou o intercessor, chegou aquele que veio para pagar a dívida. Com o que você paga? Se a palavra diz quem é o homem, para que Deus o lembre dele. Se a palavra também fala nos profetas, as nações são para Deus menos que o pó que sobra no prato de uma balança. Glória ao nome santo do Senhor. O homem, como diz o profeta Isaías, mas a terra que foi entenebrecida nesses últimos dias será glorificada, porque Deus a enobreceu junto à Galileia dos gentios, falando da conversão do mundo. Então chegou o mediador. E aqui fala a palavra: cheguemos, pois, a ele, a esse sumo sacerdote, para que ele possa se compadecer de nós. Então o homem não é para se justificar diante de Deus. O homem não é para dizer: eu sou, eu tenho, eu posso, e eu fiz, eu sou melhor. Isso não é argumento. Argumento é aquele que diz: piedade de mim, misericórdia de mim, perdoa este fraco ser, aceite a minha oração, com lágrimas te peço, com oração da madrugada, estou te esperando, Senhor. Esse será justificado, este será ouvido. O intercessor chegou, o mediador chegou. Chegou um. Como é difícil, os irmãos que viajam para outras nações, como é difícil falar numa nação, numa língua que a gente não entende. E começa a falar: se eu quero ver o guichê, eu quero ver o meu troco, eu quero ver o horário, eu quero o endereço. A pessoa fala, te explica, você não entende, nem ele entende. Não tem língua. Não deu para entender, mas a hora que chega um da nossa nação mãe, da língua pátria, obrigado, deixa eu falar com ele, ele não entende. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus manda esta palavra: a agonia do povo, a aflição do povo, as angústias que o povo tem, só tem um que entende a tua língua. É aquele que veio aqui, viveu entre nós e conhece a nossa língua e se fez com o irmão como nós, porque fala aos hebreus, ele se fez carne e sangue e irmão como nós, para nos dar herança com Deus. Quem são os verdadeiros e os legítimos herdeiros? Aquele que faz parte de pai, mãe e sangue.
Outros podem ser, mas ele fez sangue igual a nós, carne igual a nós, para dar legitimidade. Percebe? Aonde foi o amor de Deus? Mandando um intercessor que fala a tua língua. Lá em Isaías diz, e a sua vida foi tirada da terra dos viventes, e da sua glória ou do seu trono ele intercede pelos pecadores, ele intercede. A vida dele foi tirada da terra, não viveu 50, nem 70, nem 100, e nem idade avançada, foi tirado, ceifado no tempo da sua vida, na plenitude e no esplendor da vida do homem, ceifou. Ele não viveu, ele veio para morrer. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, em tempo oportuno, façamos a nossa firme confissão de que servimos a Deus, e de que amamos a Deus, e de que existe em nós uma esperança de um novo céu e uma nova terra, trazida por quem? Por esse mediador, que além de pagar a nossa dívida, como o Senhor já deu o sangue de bezerro e de ovelhas, perdoava pecado, mas o sangue de Cristo, como um cordeiro puro, santo, a palavra fala, nele não foi achado defeito e nem falha. Quando Tiago, e foi nem falha e nem defesa alguma nele, ou melhor, defeito algum nele, quando Tiago escreve, diz, o varão que não errar em palavra, esse tal varão é perfeito. Cristo não errou, nem em obra e nem em palavra. Ele é o varão perfeito. Glória ao nome santo do Senhor. Agora, os sacrifícios do Velho Testamento, pelos sacerdotes, era escolhida a melhor ovelha. É escolhido o melhor da criação, a cabeceira, que podíamos dizer assim, o principal exemplar do rebanho era aquele que era escolhido, não algum defeituoso, mas o melhor, o mais perfeito, Cristo o perfeito. Ele foi o oblata. Oblata, aquele que foi oferecido em sacrifício por nós. Em vez de nós irmos, ele foi. Para que? A palavra fala, para que por todos nós ele provasse a morte. Em outra parte diz, e ele morreu por nós. Esta fala é muito santa. Isso deve ser meditado profundamente por nós. O que é ele morrer por nós? Exatamente isso, para nós não morrermos. Só isso. Porque a todo homem é dado de viver o tempo da sua vida, morrer uma vez e depois apresentar-se em juízo. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, a palavra que Deus traz nesta noite é sobre esse sacerdote, sumo sacerdote, que trata o seu povo com ternura. Irmão, não pense alguém que está ouvindo esta palavra e que tem alguma falha na tua vida, ou que teve alguma situação que te condena, ou alguma coisa que te martirize a tua consciência. Hoje a fala desse mediador te diz, e eu te entendo, eu te conheço, eu sei que você não tinha força, eu sei que você errou, mas sou sacerdote para interceder por você. Eu entendo o errante, eu entendo o ignorante, eu entendo o errado. Ouça isso. Deus, irmão, não é condenador. Deus é misericórdia. Cristo, Salvador eterno. E nesta noite, este bendito conselho que Deus traz aqui para nós.
O sumo sacerdote, no Velho Testamento, ali estava ele, para interceder pelo povo. Pega o exemplo do sacerdote Eli, é isso, Eli, né? Quando Ana chegou, ela foi falar com ele, e a resposta saiu da boca dele: vai, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que tu pediste. Aquele homem era portador da palavra, a palavra de Deus fluía na boca dele. Mas naqueles dias também, por algum erro que havia entre a casa de Eli e os seus filhos, a palavra também fala, não havia revelações e nem visões, e a palavra de Deus era de muita valia, porque o canal onde Deus falava, que era o sacerdote, se corrompeu com a sua casa. Todos nós que trabalhamos nessa obra não podemos nos corromper, que por a mente dos servos e as pregações da palavra e as iluminações de Deus vêm por aquele que o Senhor constituiu. Se o Senhor constituiu o servo, que hoje você está ouvindo a palavra longe, mas esta palavra é para ti, endireitemos os nossos caminhos para que a palavra saia pela nossa boca. Porque é isto, Deus reflete a sua glória em nós, irmão. Observemos isto. Colocamos um espelho focado no sol ou num refletor. O que acontece? Eu mexendo com aquele espelho, eu levo o foco de luz, ele está aqui, mas eu consigo inclinando, virando, ele focar em outro lugar. Não é isso? Falando do sol, falando de um refletor. Se aquele espelho, que agora se aquele espelho, que é o servo, que vê nítido, limpinho, claro, sem nenhuma mancha, ele reflete perfeitamente a glória de Deus. Ele reflete perfeitamente a luz de Deus. Mas se ele estiver embaçado, engraxado, sujo, com barro, com ódio, com violência, com obras de pecado, ele está embaçado. Ele foca, mas não reflete. Ele está, mas não diz. Ele está, mas não é. Ele está atendendo, mas não é a mesma luz. Não é a mesma virtude e não é o mesmo poder, porque o espelho está embaçado. Nesta noite o Senhor manda este conselho. Algum que por alguma coisa não está refletindo bem, procure limpar o teu espelho. Procure limpar a vida, a minha casa, as minhas situações, que elas sejam nítidas, limpas, claras, para poder refletir bem. E porque o homem que anda em sincero caminho diante de Deus, é isto aqui, irmão, é como falou Jó. O arco de Deus se reforçava na minha mão. Por que se reforçava? Andava na justiça, fazia justiça. O que era justo fazia. O arco de Deus se reforça. Quando alguém caminha na verdade e na justiça, a palavra de Deus na sua boca tem força. O arco de Deus se reforçava na minha mão. Olha o conselho. Então esse sacerdote pode compadecer ternamente dos errados, dos fracos, dos ignorantes. Esse falando de Cristo. Agora, quando fala do homem, ele também tem fraqueza. Esse sacerdote tem fraqueza. Então ele tem que pegar sacrifício por ele, sacrificar animais para perdoar o seu pecado, para ele poder ficar zerado diante de Deus.
Agora Cristo não, sem pecado, sem mancha, sem nenhuma culpa, foi levado à morte. E diz aqui a palavra, irmão, e ele se fez sumo sacerdote. Se ele não tivesse morrido, não seria. Para ele ser sacerdote, ele morreu, e então depois foi constituído segundo a ordem, aqui que fala a palavra mencionando o Melquisedeque. Então hoje ele é sacerdote eterno, porque todo sacerdote do Velho Testamento, ele tinha tempo de vida. É o tempo que ele vive e o tempo que ele exerce. Quando ele termina a vida, ele deixa de exercer. Agora Cristo não. Cristo não. Ofereceu pelo povo e agora é sacerdote eterno. Irmão, você não está tratando com gente nova na função. Você não está tratando com quem não entende. O irmão está tratando a tua oração, a tua causa com Deus. Esforcemo-nos e cremos que Ele ouve a nossa oração. Então, veja que aqui também, irmão, fala... Foi dado a ele essa honra de ser sumo sacerdote, porque mesmo a palavra diz, tu és meu filho, hoje te gerei, e tu és sacerdote eterno. Ninguém tira o teu lugar é a eternidade. E se ele foi adiante, está à direita de Deus, e pelo pecador intercede. Então, nisto aqui, e também, irmão, essa passagem de Cristo pela morte é uma passagem, irmão, em que devemos olhar para isto, porque quando ele foi orar lá no Getsemane, ele pedia, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ali ele não falava de cálice de Santa Ceia, ele está falando do cálice que é a morte, que era a morte. Esse é o cálice, o aguilhão da morte. Bom, ele pedia, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E assim, ele recebeu força e foi à morte. Mas quando ele ainda, aqui nesta passagem, fala dessa agonia dele lá de Getsemane. Quando nos dia, ele, o sacerdote, Cristo, o nosso intercessor, quando nos dia da sua carne, diz aqui a palavra, oferecendo com grande clamor, clamou com grande clamor, orações e súplicas ao que podia livrar, a Deus que o podia livrar da morte. Mas era a determinação de Deus ir à morte. Mas ele clamou, pedia, porque ele, diz aqui a palavra, foi ouvido quanto ao que temia. Irmão, lembremos disso, o Cristo temeu a morte. Ele pediu ao Pai, em Getsemane, pediu o que podia livrar-se da morte. E ele mesmo clamou em algum ponto, dizendo, Pai, me dê aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Leve-me para lá. E clamou, porque ele tinha que enfrentar a morte. Quando ele foi aqui, irmão, levado à morte e clamava, porque ele temia, mas ele foi ouvido. Foi ouvido, por que foi ouvido? Deus não o livrou da morte. Pela morte ele passou, mas Deus o tirou da morte. É nisso que está. Foi ouvido quanto ao que temia. Temia a morte, mas foi ouvido. Deus o tirou da morte e o ressuscitou ao terceiro dia, que ele mesmo mencionava. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. O Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. Bendito o nome santo do Senhor. E assim, irmão, ele diz, esse templo que está aí, vocês demoraram 46 anos para fazer. Esse templo aqui, que era ele, meu Pai derruba ele 3 dias, põe ele de pé.
Esse templo de vocês, 46 anos. Mas esse templo aqui, em 3 dias, o meu pai põe ele de pé de novo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, nós nesta graça santa e bendita, e Deus nos ajude a ter esta fé, de que as nossas súplicas, irmão, são ouvidas diante de Deus. Nós não estamos clamando a quem não entende nós estamos clamando a quem fala a nossa língua, a quem é da nossa terra, a quem é da nossa região, a quem conhece o nosso falar, quem conhece a nossa fraqueza e conhece também aquele que tem as suas virtudes. Então, nesta noite, irmão, lembremos disso, nós temos um mediador. Esse mediador, nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso intercessor. Se alguém te condena, por isso que Paulo escreve lá aos Romanos, quem é que te condena? Cristo te justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, este sumo sacerdote e esse intercessor nosso nos defende. Não, algum pensa que ele nos defende nos tribunais aqui da lei, defende também. Quantas vezes Deus abençoou que foi ouvida a oração e Deus apareceu na vida e na causa de alguém. Mas o principal que ele vai defender nós é diante da morte. Este é meu, a ele não fica na morte, venha comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, sumo sacerdote, como é aqui explicado na palavra de Deus, é essa função de interceder pelo povo, como nós encontramos até numa passagem do sumo sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias, quando Josué, o sumo sacerdote daqueles dias, foi oferecer sacrifício, que ele estava no templo, e ele tinha tido alguma fraqueza. Ele havia passado por alguma coisa que não era do agrado de Deus. E ele então, irmão, todo aquele que procede de uma maneira inconveniente diante de Deus, a força da sua oração é menor. Cheguemos a Deus com mão limpa, coração limpo. Todo aquele que chega a Deus, que tenha as mãos limpas e coração puro, para que a oração seja ouvida. E esse sacerdote, Josué, ele foi oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Mas quando ele chegou, quem estava lá? O maligno estava lá para interpor. Você não pode fazer. Você não pode fazer. Você está com a mitra suja, tuas obras, tua maneira. Você não é digno de oferecer sacrifício no altar. E tirava a força dele e o acusava. E isso acontece. Isso acontece no dia a dia para cada um de nós. Se a gente pratica alguma coisa que não é da vontade de Deus, a hora que vai orar, o quadro cai na frente. E a oração fica fraca. A condição não é a mesma liberdade. Mas quando está em condição, como disse Jó, se eu encontrasse com o meu juiz, eu colocaria em ordem todo o meu argumento. E eu ia expor em ordem toda a minha necessidade. E ele me ouviria. E teria piedade de mim. E cuidaria de mim. Porque tinha obra. Quem ora com obras santas diante de Deus, a sua oração é forte. Por isso que tem algumas coisas assim na obra. O pai às vezes não tem uma oração forte. O genro não tem, a nora não tem, mas a velhinha tem. A velhinha que está lá, quietinha, o velhinho, e que dificuldade para andar, para levantar, mas ele tem oração forte. Ele não é vencido pela vaidade, não é vencido por alguma ganância, e nem por alguma fraqueza carnal. Aquele homem medita em Deus, pensa em Deus, é um temente a Deus. Então, no que pede oração para ele, irmão, é a hora de acontecer, é pedir aparecer o milagre, porque
homens santos que têm obras diante de Deus. E o sacerdote perdeu essa condição, foi acusado. No que ele foi acusado, Deus mandou um anjo e disse: eu protesto contra ti, Satanás. Senhor Deus te repreende. Esse aqui é um tição tirado do fogo. Ele também eu vou contar por ele entre os meus escolhidos. Eles são um homem forte. E é um tição tirado do fogo. O tição, o fogo, a lenha desencostou do fogo, ela vai apagando. Mas se encostar de novo, o fogo acende de novo. Esse tição tirado do fogo, eu encosto ele de novo, ele vai fazer fogo. Ele vai dar glória ao meu nome, ele vai me servir. Olha algum tição tirado do fogo, o Senhor te encosta. Perceba o fogo de Deus na tua vida. Perceba a glória de Deus no teu coração. Quem te condena vai cair. Quem te condena vai cair. E Deus será glorificado. Então, o Senhor disse, é um tição tirado do fogo. Muito bem. E ali ainda falou para ele, você está entre os meus escolhidos, é aqueles que estarão na minha casa. Nesta noite o Senhor manda este conselho, alguém que está sendo acusado, molestado por Satanás, aquele dia o anjo protestou. E hoje nós estamos falando, ou explicando aqui para os irmãos, a santa palavra de Deus, que aquele lá era um anjo. Mas esse que está falando é nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele anjo protestou contra. E aquele sacerdote era homem. E ele, por ser homem, caiu em alguma fraqueza. Mas o Senhor naquele dia ainda falou para aquele Satanás que estava ali, eis que levantarei um que tirará o pecado do meu povo num dia. Esse nosso Senhor Jesus Cristo tirou o pecado da humanidade num dia. Sem pecado. Aquele sacerdote foi acusado. Agora é isto. Quem é que acusa o Cristo? Quem é que acusa o teu defensor? Quem é que acusa aquele que é o teu intercessor? Disse Deus, esse sacerdote homem você pode acusar, mas aquele que eu vou mandar no mundo, ninguém o acusará. Deus seja louvado. Amém.